A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. 1 Samuel, a história de Davi. Ontem lemos, que Aquis disse que Davi seria o seu segurança particular até o final da vida, porque Davi estava desviado. Davi tinha ido embora, ficar com Aquis, um rei que era filisteu, onde ele tinha matado Golias, Tinha uma afronta muito grande entre ele e o povo, os filisteus, mas agora ele deixou Saul de lado, teve medo e foi embora. E durante esse tempo a gente vê que ele não fala mais no Senhor. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Mas aqui em 1 Samuel, capítulo 29, a gente vai ver o livramento de Deus. Ontem também a gente leu que os filisteus vieram guerrear com Saul. Saul se desesperou, foi procurar uma médium e ela disse que no outro dia ia morrer ele e os filhos dele. Veja, então naquela luta com os filisteus, era exatamente a luta que Aquis ia convidar Davi para ir para a guerra, como convidou ontem. Agora pensa Davi entrar em guerra contra o seu próprio povo. Ele jamais seria rei, Porque mesmo ele sendo perseguido por Saul, mas o seu povo seria morto por ele. Não iam aceitar isso. Mas Deus chega na hora. Mesmo ele fugindo, desviado, mas o Senhor sabia que ele estava sem força. O Senhor sabia que ele perdeu as forças. O Senhor sabia que ele foi para lá para ter paz com Saul, mas agora não esperava por essa situação. E quando o rei Aquis chamou ele para a guerra, ele disse que sim. Aí aqui eu botei, Deus dá livramento na hora certa. Se você está passando por uma situação, está num quadrado sem saída, Deus te dá livramento na hora certa. Ele sabe muitas vezes o lugar que você foi, que não era da vontade dele. Ele sabe exatamente quando você fugiu, porque você já estava cansado de tanta luta, tanta provação, diante de tanta injustiça. Mas a misericórdia dele, diante daqueles que ele conhece o coração, ele chega. Vamos ver? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 1 Samuel 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Foi a vitória dele. Veja que eu coloquei, Deus dá livramento na hora certa. Os filisteus reuniram toda a sua tropa em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Veja que o povo de Israel já estava na guerra, já estava esperando. Era exatamente aquela guerra que Saul falou ontem, que a médium falou, Ela invocou Samuel e Samuel falou que Saul e seus filhos iriam morrer. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas, divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e seus homens marchavam atrás de Quis. Quis foi o rei que recebeu ele, que ele pediu a Quis uma cidade para ficar lá com seu povo, e Quis deu. Mas esse povo, Quis, era filisteu. Veja quando a pessoa toma uma atitude sem orar. Porque quando Davi disse, eu vou embora porque Saul um dia vai me matar, Davi não orou. Então ali Davi se desviou. Porque tudo ele perguntava ao Senhor. Aí ele foi justamente ficar com Quis, um filisteu. Aí vê a situação que ele se meteu agora. Então, os comandantes filisteus perguntaram, o que é que este hebreu está fazendo aqui? Aí Aquis respondeu, este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia em que chegou, não vai fazer nada de errado. Quis ali defendeu Davi, porque Davi estava ali, aos cuidados de Quis. Agora era soldado dele. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Quis e disseram, manda este homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade
do seu patrão seria matar os nossos homens. Deus é perfeito, irmãos. Esses homens também, esses príncipes, eram filisteus. E não aceitaram Davi ali naquela guerra. Mas isso aí já era o agir de Deus. Você pode estar passando por uma situação desconfortável. Uma situação que você não está entendendo. Pode ter certeza que isso é livramento de Deus. Deus está trabalhando nisso tudo. Fecha a tua boca e adora. Se você não está entendendo nada, lá na frente você vai entender. Como diz João 13:7. O que eu faço hoje, tu só entende amanhã. Além disso, este é Davi a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Quis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que chegou até hoje, mas os outros governadores não gostam de você. Deus sabe trabalhar. Louvado seja Deus por isso. Os governadores não gostavam e com razão, porque ele era Israel, ele era do povo de Israel. Foi ele que matou Golias, né? E agora eles desconfiaram dele. Mas era um propósito do Senhor para dar livramento a Davi. Porque se Davi entrasse nessa guerra contra o seu povo, ele jamais seria rei. Porque o povo não ia aceitar e com razão. Como é que pode matar o nosso povo agora ser rei, né? Reinar o nosso povo? Não tinha como. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar estes governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os meus inimigos? Eu acredito que Davi estava assustado. A Bíblia não diz isso. Mas Davi estava. Na cabeça dele não tinha mais saída. Ele agora ia ter que ser inimigo do seu povo. Então ele disse isso ao rei Quis. Mas era Deus trabalhando. Existem momentos que a gente não entende determinadas situações. Mas cabe a gente fechar a boca. Porque Deus trabalha naquilo que eu e você não entende. Ele vê no escuro. Para ele dar vitória amanhã, ele faz grandes rebuliços. Aquis respondeu: eu sei disso, e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levante-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Olha que coisa gloriosa. De manhãzinha eles tinham que ir embora. Sabe o que era isso? Era a providência de Deus. Era o livramento de Deus para Davi não entrar. E a partir daquilo ali tudo ia mudar. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabia que Saul ia morrer na luta. Ele sabia que as portas iam ser abertas para Davi. Como é que as portas iam ser abertas se Davi matasse o seu povo? Deus é perfeito. Não questiona diante do que você tem passado. Não questiona, só dá glória a Deus. Mesmo sem entender, Senhor, me ajuda a ficar na posição que queres. E que eu possa descansar no meio de todo esse rebuliço. Assim, no dia seguinte, Davi e seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia, e os filisteus subiram para Jezreel. Veja que ali Davi subiu. Davi foi embora e não participou daquela guerra. Ele não podia participar. Deus sabe exatamente como fazer. O tema aqui é Deus dá livramento na hora certa. Olha o que eu vou falar aqui de livramento na outra Bíblia, porque nessa minha outra Bíblia está bem esclarecido quando Deus nos dá livramento. Êxodo 14:13. Primeiro eu vou repetir o tema. Deus dá livramento na hora certa. Olha o que diz Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarás a ver. Fica quieto. Aqui Moisés diz, fica quieto. Porque nunca mais tu vai ver os egípcios. Quer dizer, os egípcios
atormentaram, prenderam aquele povo ficaram como um escravo 430 anos, mas agora era a hora do livramento, então era a hora deles ficar quietos e ver o livramento que o Senhor ia dar, porque quando eles passassem no mar, pé enxuto, que Faraó viesse atrás com o povo, Deus ia fechar o mar. E Moisés disse, ficam quietos. Então o que Deus disse para mim e para você, se aquiete, descanse em mim, Deus sabe o que faz. Olha o livramento glorioso, tremendo, poderoso que Deus deu a Davi. Eu estava lendo e fiquei, maravilhada com 1 Samuel 29. Porque Saul ia morrer. Lembra que ontem a médio falou a Saul que ele ia morrer e seus filhos? Como é que Davi ia ser honrado? A promessa ia ser cumprida. Jamais seria cumprida. Não porque Deus não quisesse, mas tudo que ele não podia era matar o seu povo. Era entrar em guerra contra o seu povo. Aí o Senhor trabalha no coração daqueles homens rejeitam Davi e ele teve que ir embora. Fica quieta em tudo isso que não deu certo. Fica quieto, aquietados e saber que sou Deus. Ser exaltado nas nações, na terra, Ele é exaltado na minha e na tua vida, naquilo que você tem clamado e tem orado. Agora o segredo, não está entendendo nada? Fica quieto, porque Davi foi embora, mas o Senhor sabia o que ia acontecer. Aquilo que Deus não permite que a gente faça, Ele sabe o que pode acontecer. Então, Deus dá livramento na hora certa. Fica quieta e deixa Deus trabalhar. Amém? Paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.